Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 2. Ah! O cenário era o pior que se podia imaginar. Pessoas gritavam e corriam por toda a parte. A sirene de emergência soando no volume máximo. A névoa flamejante, que se multiplicara em segundos, continuava fazendo novas vítimas. Se isso continuar assim, todos nós vamos morrer, gritou o professor assistente Lin. Ele sabia que a névoa flamejante não era o tipo de monstro que um caçador do nível dele pudesse caçar. Além disso, a névoa flamejante era o gatilho que disparava seus traumas mais profundos. Viwash. Oh, professor! Para onde está indo? Disse Sorro, surpreso. O professor assistente Lin, o único caçador presente, estava fugindo. O professor Lin conseguiu desviar por muito pouco do ataque de uma das névoas flamejantes e fugira da ala de exposições. Será que eu deveria ir atrás dele? Depois de pensar um pouco, Sorro se moveu. Contudo, ele correu na direção oposta a que o professor assistente Lin tinha ido. Tac! Sorro correu até o canto da ala de exposições e pegou um extintor de incêndio. Não tenho certeza se isso vai funcionar. Ele nunca suportaria a ideia de ter fugido enquanto deixava os outros para trás. Segurando um extintor de incêndio, Sorro correu para o local onde as névoas flamejantes estavam reunidas. Shoo! Em um instante, as névoas flamejantes estavam cobertas pelo pó do extintor. Mas claro, por aquele ter sido um ataque sem nenhum poder mágico, nenhum dano de verdade foi causado aos monstros. Contudo, o poder de fogo deles estava contido por enquanto. Ótimo, o extintor está funcionando. Felizmente, depois de confirmar que o extintor de incêndio estava funcionando, Sorro continuou a cobrir as outras névoas flamejantes. Shoo! Go! Quack! Enquanto isso, Sorro corria os olhos pela ala de exposições até que encontrou um amigo caído e correu para ajudá-lo. Tá tudo bem, cara? O rosto do amigo estava coberto de lágrimas e ranho. Ei, levanta logo! Sorro balançou o corpo do garoto, mas seus olhos estavam vidrados no nada e assim permaneceram. Pá! Depois de receber um tapa no rosto, o garoto parecia estar lentamente recuperando os sentidos. Sorro? Os olhos do amigo estavam recuperando o foco. Enquanto isso, Sorro sentiu uma pontada e olhou para baixo. Eu torci meu tornozelo? A gente tem que dar o fora daqui agora. Sorro então agarrou o amigo e o tirou do chão. Graças ao pó do extintor de incêndio, as névoas flamejantes estavam se movendo com lentidão. Aquela seria a única chance de fugir. Quanto ao professor assistente? Perguntou o amigo de Sorro em meio aos prantos enquanto era carregado. Todos os alunos do departamento de artes sabiam que o professor assistente Lin era um caçador. Mas mesmo em uma emergência como aquela, ele não podia ser visto em lugar algum. Acho que ele foi pedir ajuda da Associação de Caçadores. Sorro sentiu que não precisava falar que o professor fugiu. Todo mundo estava tão assustado. Ao ouvir o que Sorro dissera, seu amigo deu um suspiro de alívio. Enfim, os dois garotos saíram da ala de exposições, mas isso não significava que já estavam em segurança. Na verdade, um caos ainda maior havia se instaurado do lado de fora. Crepita! Quô! Eles não surgiram só na ala de exposições. Sorro mordeu o lábio em apreensão. Parecia que todo o museu estava infestado por névoas flamejantes. Acho que por ele ser um monstro com alta velocidade de infecção e reprodução, faz com que seja ainda mais difícil enfrentá-lo. Sorro pensou que, assim que saísse da ala de exposições, estaria a salvo. Ah! Socorro! Quando os caçadores vão chegar aqui? Os sobreviventes estavam reunidos em pequenos grupos, todos tremendo de medo. A forma de se mover dentro do Museu de Arte da Universidade da Coreia era bem simples, através de escadas e elevadores, mas as névoas flamejantes pareciam estar bloqueando todos os caminhos possíveis. Se as coisas continuarem assim, todos os sobreviventes daqui estarão em sério perigo, disse Sorro enquanto avaliava a situação. Todas as rotas de fuga estavam bloqueadas e o número de monstros só aumentava. As pessoas, assustadas, não sabiam mais o que fazer. Pular pelas janelas daquela altura não era uma opção, e ir pelos corredores enquanto corria o risco de se transformar em um dos monstros era pior ainda. Será que consigo controlar os sobreviventes e tentar ajudar todos a saírem daqui? Pensou Sorro enquanto levantava o extintor que trouxera consigo e gritou. Pessoal, prestem atenção.
Algumas das pessoas assustadas olharam para Suho. Tem uma forma de lidar com os monstros. Depois de ouvirem aquilo, mais pessoas se viraram na direção de Suho e o viram segurando um extintor. É verdade! Sim, com um extintor. Nós podemos matar os monstros! A luz da esperança voltou a brilhar nos olhos dos sobreviventes. Contudo, Suho sentiu uma pontada de remorso. Eles monstros não podem ser mortos com os extintores. Mas será que isso importa mesmo? Em primeiro lugar, Suho dera esperança às pessoas, o que era muito importante. Assim, as pessoas, tomadas pela nova onda de esperança, começaram a se espalhar e procurar por extintores. Achei um. Eu também. As pessoas comemoravam ao encontrar extintores. Ao mesmo tempo, os que não conseguiram encontrar nenhum extintor ficaram olhando os demais. Isso porque era impossível ter tantos extintores de incêndio em um só andar, mas eles tinham conseguido o suficiente. E então Suho chamou. Nem todo mundo precisa de um extintor de incêndio. Quem tiver conseguido encontrar algum, por favor, venha comigo. A decepção apareceu nos rostos das pessoas que seguravam os extintores de incêndio. Eles finalmente perceberam que todos os que estavam segurando o extintor teriam que lutar nas linhas de frente. Suho assumiu a liderança daquela vanguarda e apontou o seu próprio extintor para uma névoa flamejante. Shoo! Ele sabia que, a partir daquele momento, suas ações seriam mais impactantes do que qualquer coisa que falasse. Gu! O poder de fogo da névoa flamejante atingida diminuiu consideravelmente. Ao mesmo tempo, as pessoas pareciam maravilhadas. Funciona mesmo! Também quero tentar! Shoo! Depois da injeção de confiança, vários extintores começaram a ser pressionados por ali. Ótimo! Vamos continuar avançando. Suho continuou correndo na frente, afastando as névoas flamejantes. Quando conseguiram uma abertura, as pessoas seguiram Suho e desceram as escadas com muito cuidado. Foi quando... Eles também começaram a ser atacados por trás. Eles estão vindo por trás! As pessoas, que mal tinham recuperado a fé, voltaram a entrar em pânico. Corre! As pessoas desciam as escadas com medo. Suho cerrou os dentes. Estamos quase lá. Parecia que, se deixadas sozinhas, as pessoas começariam a passar umas por cima das outras enquanto desciam as escadas. Suho então colocou o amigo que vinha carregando no chão e falou com os outros. Então, você já pode andar sozinho agora, certo? Hein? E o que você vai fazer? O amigo olhou para Suho muito envergonhado. Suho então gritou para as pessoas que seguravam o extintor. Deixem a retaguarda comigo. Continuem abrindo caminho à frente. Certo. Então, Suho se virou e subiu as escadas de novo. Não sei o que estou fazendo. Um não despertado estava agindo como um caçador. Mas ele não teve como evitar. Era como se seu corpo estivesse se movendo sozinho. Gu! O extintor de incêndio do Suho atacou a névoa flamejante que vinha por trás. E então, puf! Hein? Guo? O pó, que estava sendo emitido com força máxima pelo extintor, de repente parou. No mesmo instante, Suho travou olhares com a névoa flamejante que havia sido arremessada para trás. Suho deu um sorriso. Agora eu me fudi. Guá! E então a névoa flamejante atacou Suho. Crepita! Suho foi envolto pela névoa azul. Ele estava se transformando em uma névoa flamejante. Mas então, fush! Aquele foi o momento em que a névoa flamejante ficou cara a cara com um enorme vazio adormecido dentro do Suho. A névoa flamejante, nascida dos resquícios do poder mágico, era uma existência fraca que se movia apenas por instinto. Ao mesmo tempo, também era uma besta problemática que poderia se tornar mais forte, desde que tivesse combustível o suficiente, o que a permitiria aumentar seu ego indefinidamente. Mas qual era o melhor combustível? Seres vivos, dentre eles, humanos, transbordando vitalidade, eram um ótimo combustível que queimava bem como lenha seca. Seguindo essa lógica, Suho era a presa perfeita para a névoa flamejante. Contudo, no momento em que envolveu o corpo de Suho, a névoa flamejante é que foi engolida pelo vazio escuro que estava latente dentro do garoto. A névoa flamejante, perplexa, tentou olhar em volta. Não importa para onde olhasse, aquele era um vazio sem fim. Mas na parte mais profunda do abismo, alguém a observava. A névoa flamejante rosnou ferozmente, erguendo-se em fumaça azul. Quá! 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 Mas não importava o quanto ela gritasse.
O único retorno era um eco vazio. Foi então que a névoa flamejante teve uma revelação. Não é que havia uma pessoa no abismo, mas era como se toda aquela enorme escuridão fosse uma grande e única existência que a encarava. A névoa flamejante não tinha certeza, mas era como se aquela escuridão estivesse babando, encarando uma presa deliciosa. Guia! Foi então que o abismo abriu a boca na direção da névoa flamejante, que, assustada, tentou fugir. Nhaque! Xiii! A expressão no rosto de Surro não poderia ser mais confusa. A névoa flamejante que o estava atacando até agora, de repente se dissipou no ar. Shoo! O corpo do humano que ela estivera controlando também colapsou no chão. Mas, enquanto tudo isso acontecia, você matou a névoa flamejante. Você atingiu as condições de conclusão da missão secreta, Coragem do Fraco. O quê? Os olhos de Surro se arregalaram ao ler as mensagens que apareceram de repente diante do seu rosto. Flash. E todo o corpo de Surro foi envolvido por um enorme clarão. O amigo de Surro, Kim De-hyun, conseguira escapar para fora do museu. Kai. No momento em que pisou fora do museu, as pernas dele, que mal estavam mantendo-o em pé, falharam e ele caiu. Dae-hyun, sentado impotente na frente do museu, procurou Surro por toda a parte. E quanto ao Surro, algum de vocês o viu? Quem? Ah, aquele seu amigo? As pessoas se lembravam do aluno que assumira a liderança e lutara com um extintor de incêndio. No entanto, Surro não podia ser visto em lugar nenhum. Foi então que alguém falou. Ele não tinha subido as escadas para proteger a retaguarda? Será que ele... Ele ainda não saiu de lá de dentro. As pessoas sussurravam com desânimo, mas então alguém murmurou com uma voz esperançosa. Mas sendo um caçador, não acham que ele vai ficar bem? Surro não é um caçador! Gritou Dae-hyun. Aquilo deixou as pessoas ainda mais surpresas. O quê? Ele não é um caçador? Mas se ele não é um caçador, então como? Todos os olhos se viraram para o museu, mas o Surro ainda não conseguira sair. Depois de terem recebido o pedido de ajuda, eram os caçadores que estavam chegando. Aqui! O professor assistente Lin, que fugira primeiro, liderava os caçadores. Lin soltou um suspiro de alívio ao ver as pessoas que escaparam do museu com segurança. Que alívio! Parece que eles conseguiram encontrar um jeito de fugir de lá. Sendo um caçador de rank I, ele se convenceu de que havia tomado a melhor escolha. Mas quando viu as pessoas ali, o professor Lin não conseguiu evitar de se sentir como um covarde. Como todos vocês conseguiram fugir? Os caçadores que vieram com o assistente Lin olharam para as pessoas com expressões confusas nos rostos. A névoa flamejante atacara em um espaço tão fechado, mas mesmo assim, tantas pessoas conseguiram fugir. Com certeza foram um golpe de sorte, mas os caçadores ainda estavam intrigados quanto às circunstâncias do acontecido. Ainda tem uma pessoa que não saiu! Dae-hyun gritou com uma expressão de urgência no rosto. O Surro ainda... Surro! Ele ainda está lá dentro? Ao ouvir aquilo, o professor Lin ficou surpreso e se virou para o museu. Se não fosse pelo Surro, estaríamos todos mortos. Ao ouvirem aquelas palavras do Dae-hyun, que se dividia entre chorar e balbuciar, os rostos de todos os sobreviventes ficaram com expressões sombrias. Vendo aquela cena, os caçadores perguntaram. Esse tal de Surro é um caçador? Qual é o rank dele? Ele é um humano normal. Hein? Mas então como? Justo quando os caçadores estavam prestes a pedir por mais informações sobre o que acontecera, um alto barulho veio de dentro do museu. Todas as cabeças ali presentes se viraram na direção do som. Um poder mágico sinistro fluía por sobre o prédio. A erosão da masmorra do museu começou